Vamos falar hoje sobre vitimismo. Sim, vitimismo. Que, aliás, a gente já falou no vídeo anterior, né? Na live da semana passada, né? Sim, na live. Foi. Tava ligado ao vitimismo, sim. Legal. Então explica pra gente o que é o vitimismo. Vitimismo, para explicar, nada melhor do que dar alguns exemplos. Provavelmente você vai lembrar de algumas pessoas que têm esse comportamento nocivo chamado vitimismo. O vitimismo, ele é uma doença gravíssima no comportamento de uma pessoa. E o que é pior, a grande maioria das pessoas tem esse comportamento. Então você vai encontrar uma pessoa vitimismo, é aquela pessoa que ela nunca está errada. Já lembrou de alguém? Já. Ela nunca está errada, ela está sempre certa, ela quer ter a razão, fica agressiva quando discordam dela. A pessoa que, quando sai alguma coisa errada, sai procurando alguém para culpar, até pelos próprios resultados, nas próprias decisões. Eu não consegui isso porque fulano não deu apoio, porque meu pai não acreditou, porque minha mãe não incentivou. Você vê o vitimismo também numa pessoa, sabe aquela pessoa que você tem que tomar cuidado para falar? Sistemática, tudo leva para o lado que você está acusando, que você está ofendendo, Sim. se ofende com tudo. Ele é o coitadinho. O coitadinho. O vitimismo é isso, eu sou vítima da vida, vitimismo. Eu sou a vítima da vida. Tudo que acontece à minha volta não é responsabilidade minha, é culpa dos outros. Sim. Então quando sai o que eu quero, legal, né? Saiu, eu sou uma pessoa com os resultados fantásticos. Agora, quando não sai do jeito que eu quero, ele tem uma lista de culpados. Né? Ou então é a circunstância, a crise. E o vitimista, vamos chamar assim, ele tem uma situação que é mais ou menos o seguinte. Tudo na vida, o que a pessoa tem que entender é que tudo na vida, tudo que vivemos hoje, a vida que vivemos hoje, ela nada mais é do que a soma das escolhas que fizemos até aqui. Uhum. E o vitimista não vê assim. Mas tem lógica isso? A vida que você vive hoje é a soma das escolhas que você fez até aqui. Sim. Então, por exemplo, se você vive uma situação indesejada, o vitimista vai falar assim, não, mas não fui eu, quem fez essa escolha aí foi a madame lá, minha esposa. E quebrou as minhas pernas. Já viu esse tipo de comentário? Já. Quem concedeu o direito da esposa escolher no lugar dele? A própria esposa, né? A abstenção, abrir mão da escolha já é uma escolha. Não, mas eu não escolhi, a pessoa me traiu. Ok? Você escolheu confiar cegamente na pessoa, seu sócio, cônjuge, seja lá o que for, você descuidou. Fez uma escolha que permitiu a situação. Sim. A vida é feita de escolhas. A vida que vivemos hoje é feita das nossas escolhas. Isso é muito importante entender para se entender o vitimismo. A vida é feita de escolhas. E toda escolha que você faz, você vai num restaurante. Primeiro, para você ir num restaurante, você tem que escolher qual restaurante. Tem o restaurante Zé Boteco e tem o restaurante Chateau de não sei o que lá. Né? No restaurante Zé Boteco você vai ter um valor no cardápio. No Chateau não sei o que lá vai ter outro valor no cardápio. Tá certo? Sim. Então já é uma escolha. Aí você escolheu o restaurante, a pessoa ela tem que entender o seguinte, o que está na esquerda é o ônus da escolha. Aliás, é o bônus da escolha. É o sabor, é o bônus da escolha, o prato, né? Prato que você escolhe. Do lado direito vem o ônus, que é o preço que você tem que pagar por essa escolha. E no prato da vida, no cardápio da vida é assim. Tudo que você escolhe, é importante que você entenda que tem um bônus e tem um ônus. Então, por exemplo, uma pessoa que está decidindo o seu futuro agora, e ele está noivo. A noiva está pressionando, eu quero casar agora, você já me enrolou 5 anos e eu quero casar agora. E ele fala, não, mas eu quero uma carreira militar, por exemplo, quero ser oficial do exército.
E para fazer academia militar são 4 anos. Mas a noiva quer agora esse casamento. Ora, ele tem que entender o seguinte: seja qual for a escolha, ele vai ter que ter coragem. E a noiva está irredutível. Não tem jeito. Então, numa mão, ele tem uma escolha. A escolha de casar com a sua noiva. Porque ela não espera mais 1 minuto, não espera mais 1 mês. Essa escolha, ela tem um bônus. Vai realizar o sonho de se casar com a mulher amada. Mas tem um ônus, está abrindo mão de uma carreira que ele deseja. Sim. Na outra mão, ele tem uma outra escolha, que é seguir a carreira militar que ele deseja. Esse é o bônus. Ele vai se formar no oficial. O ônus vai deixar a noiva e talvez quando ele voltar formado, a noiva já esteja casado com outro. É verdade. E aí? Aí a pessoa fala, sabe o quê? O mundo é cruel. O mundo não é cruel, o mundo te dá opções. O problema é que as pessoas elas querem pegar tudo que tem no cardápio da vida e não querem pagar por nada do que está no cardápio da vida. E não existe isso. Então acho que esse exemplo do cardápio, ele dessa questão aqui, ele mostra bem, né, que o vitimista, ele vai ser vítima de um jeito ou de outro. Ou ele vai chorar o resto da vida porque ele perdeu a noiva, ou ele vai culpar a noiva para o resto da vida porque ele perdeu a carreira militar. Uhum. Esse é o vitimista. Ele não entende que ele não pode ter tudo. Que a vida é feita de escolhas. E é importante ter coragem para escolher e se responsabilizar pela escolha que se faz, porque a escolha é só dessa pessoa. Sim. De mais ninguém. Então, por que é tão difícil escolher? Porque você vai estar... Cada escolha que você faz, você tem que abrir mão de um outro caminho. E o vitimista, ele está nisso, ele não aceita abrir mão das coisas. E o vitimista, ele faz o seguinte, porque tem o vitimista e tem o líder da própria história, o protagonista da própria vida. O vitimista, ele foca sempre num problema para a solução que você dá. O protagonista tem sempre uma solução para qualquer desculpa que você arranje. O vitimista aponta o dedo para o outro. O protagonista, ele olha em si mesmo o que ele pode melhorar para mudar os seus resultados. O vitimista olha para fora. O protagonista olha para dentro. Então entender isso é fundamental para saber o que é vitimismo. Sim. Pelo que eu estou vendo, então, o vitimismo não é algo bom para a pessoa. Não sendo algo bom, o que ele pode causar na vida da pessoa? Onde ele pode atrapalhar? Ótima pergunta. Há 20 anos atrás, nós tínhamos mais ou menos opções do que hoje. Para tudo. Existiam mais marcas de carro ou menos marcas de carro? Mais marcas de roupas ou menos marcas de roupas? Mais marcas de fast food ou menos marcas de fast food? Como que era a vida antes? Tinha menos, né? Menos. Sim, vem aumentando e continua aumentando. Uhum. O vitimista, ele não aceita, ele quer ganhar tudo, mas ele não aceita abrir mão de nada. Se hoje você tem mais opção para você escolher, você tem mais opções para você abrir mão. Ah, claro. Porque você não consegue escolher tudo. Fica mais difícil agora. Exatamente. E se você é um vitimista, a chance de você desenvolver uma depressão nos dias atuais é enorme. Porque a pessoa não entende que faz parte da vida escolher. E hoje o que acontece muito? As pessoas, elas têm um cardápio muito maior, só que ela só tem tempo ou condições de escolher ali de 60 opções, 2 ou 3. Se ele tem 3 opções para escolher, ele está abrindo mão de 57 opções. E ele não sabe lidar com isso. Sim. Então ele está sempre reclamando da vida. E ele reclamando da vida, ele está sempre botando foco no problema. Problema. Ele não foca naquilo que ele realiza. Ele foca naquilo que ele perde. Ele só está focando em perda. Qual é a chance de uma pessoa dessa desenvolver uma depressão? Tá enorme, né? Aí no trabalho, o vitimista, ele está sempre culpando os colegas. Qual é a chance dele ser querido
no ambiente de trabalho. No relacionamento, ele está sempre responsabilizando a esposa, o marido, os filhos, os pais. Como vai ser a relação dele dentro da família? E aí você começa a somar todas essas áreas e você começa a ver que a pessoa ela não tem um caminho diferente de encontrar uma baixa autoestima, uma depressão, uma visão negativa do mundo e de si mesmo. E como que é a qualidade de vida de uma pessoa assim? Ela nem sabe, ela é assim. Ela está culpando. É aquela pessoa, eu vi uma reportagem de uma pessoa que queria processar a Caixa Econômica porque ela ganhou na loteria, era uma moça, ganhou na loteria, é só pesquisar no Google, e ela queria processar a Caixa porque aquilo atrapalhou a vida dela, porque ela não estava preparada para lidar com aquilo. Isso é vitimismo puro. Quer dizer, é a pessoa que liga na Caixa, eu ganhei a Mega Sena acumulada, 150 milhões, e quando que vocês entregam o prêmio aqui em casa? Não, tem que vir na Caixa, tem que vir na lotérica, sei lá, nunca ganhei, mas tem que ir na lotérica, na Caixa e tal. Nossa, ainda tem que ir aí para retirar, nesse sol. Isso é um vitimista. Olha, tá, então, com tudo isso que você acabou de falar, existe uma maneira de acabar com o vitimismo? Isso chamaria, não sei, de cura, de livramento, de quê? Porque é algo que atrapalha muito, pelo que eu estou vendo. Sim, existe. Mas, veja bem, esse comportamento está muito enraizado na pessoa. Então, ela vai ter que fazer todo um processo no nível inconsciente para reverter isso daí. E como que funciona esse processo? É algo que eu exemplifico muito nos cursos, treinamentos, principalmente. Aliás, todos os treinamentos eu bato nessa tecla. E nas sessões também de terapia, de coaching, enfim. Você tem que entender o seguinte. O vitimista, ele começa na linguagem. Eu não posso, eu não consigo, a culpa é do outro. Ah, mas isso é difícil. Olha só a linguagem de vitimismo. Ah, mas é complicado. Ah, mas ninguém consegue. Ah, para mim isso daí tá na cara que eu não consigo. Aí você começa a somar tudo isso, você vê que é uma linguagem de uma pessoa que não acredita em si mesma e em resultados positivos, ela só foca em problema. Se ela tem uma linguagem dessa, já altera a fisiologia, a maneira como ela se expressa. É diferente eu falar assim, deixa comigo. É uma fisiologia, certo? Sim. Porque a linguagem gerou essa fisiologia. Ela fala, mas é difícil, né? Mudou a minha fisiologia? Mudou. Já é um coitadinho? Já. Vítima. Pois é. Então a linguagem leva a uma fisiologia, essa fisiologia coloca o foco da pessoa, né? Onde ela vai estar colocando o foco. Então é difícil. Já estou colocando foco no quê? Não consigo fazer. Sim. Eu começo a colocar o foco, se eu estou focando na impossibilidade, qual resultado eu vou gerar? Negativo. Do impossível, não consigo realizar. De nada vai dar certo. Aí eu começo, de tanto resultado que eu não realizo, porque eu já comecei na linguagem do é difícil, eu começo a acreditar que eu sou incapaz. Acreditando que eu sou incapaz, eu tenho uma atitude de, não vou nem tentar, é difícil. Conhece gente assim? E aí, com essa atitude, ele tem o resultado de não realizar o que ele deseja para a vida dele. Então, eu sempre digo com um grande impacto para as pessoas, muda essa linguagem. Muda essa linguagem. Porque mudando a linguagem, você muda a sua fisiologia. Mudando a fisiologia, você muda o seu foco. Mudando o seu foco, você muda a sua crença. Mudando a sua crença, você muda a sua atitude. E mudando a atitude, você muda o seu resultado. E como que eu começo a mudar a minha linguagem? Uma ótima forma de eu trabalhar para começar a destruir essa praga chamada vitimismo, essa praga comportamental, é fazendo questões, perguntas inteligentes. Perguntas que tirem o meu foco do impossível para o possível de se fazer. Então, por exemplo,
Manda algum desafio para mim. Pergunta se eu posso fazer alguma coisa bem desafiadora. Você pode fazer um curso amanhã? Um curso, para que você quer esse curso? Para o pessoal da empresa. Mas Pro tem que ser amanhã. Para amanhã? Para amanhã já. Ok. Pergunta do vitimista. Como que eu vou conseguir em cima da hora fazer um curso desse? É um coitadinho. Um coitadinho. Pergunta do protagonista. Que ele faz para si mesmo. Como vou agrupar agora as melhores ferramentas que tenho para gerar o resultado que ela está me pedindo? Fantástico. Faz uma diferença enorme. Exatamente. Muda tudo. Muda tudo. Pergunta para mim, você consegue, por exemplo, fala alguma coisa, se eu consigo fazer um relatório para você sobre tudo que aconteceu nesse mês de outubro até aqui para entregar na quarta-feira. Você consegue fazer um relatório para mim do mês de último mês inteiro para entregar quarta-feira para mim? 3 dias é difícil, né? Porque eu já estou cheio de trabalho para ser feito. Eu acho difícil, viu? Qual que é o meu foco? Olha só, mexeu com a palavra mexe com a fisiologia, né? E a fisiologia, ela mexe com o meu foco já no difícil, no impossível, daí eu não vou ter força, gera uma crença que não gera esse resultado, essa crença gera uma atitude, a atitude eu não te entrego na quarta, porque eu já disse que não dá. Agora pergunta de novo. Você pode fazer um relatório para mim do último mês para quarta-feira agora? Ok, eu vou fazer, só que é o seguinte, diante de todas as atribuições que eu tenho, eu preciso que você seja bem precisa para mim o que você está precisando, que daí eu já vou nos pontos certeiros para oferecer o meu melhor para você. Eu quero bem detalhado, tem que Ok. ser certeza, quarta-feira. Ok, você vai me pedir exatamente os pontos que você precisa e aí eu vou entregar para você com detalhes esses pontos. Eu quero, diante do tempo que eu tenho, eu vou fazer dentro dos pontos específicos que você está me pedindo. Não dá pra gente abrir o leque, mas dentro daquele ponto eu vou entregar o meu melhor. Fantástico. Mudou? Mudou completamente. Completamente. Eu estou focando na possibilidade e não adianta também eu querer só para te agradar falar que eu vou conseguir fazer o relatório do mês inteiro. Não, tem que saber os pontos. Eu já estou colocando as condições para você. Sim. Do que é possível ou não. Eu gosto muito do exemplo que você pega a visão do profissional brasileiro e do norte-americano. Como é que está aí quando você é atendido aí nos lugares? Como é que está a excelência no atendimento? Está excelente mesmo ou está precário? Tá precário. Primeiro que você chega e o povo já está só reclamando, né? Olha só, reclamando, vitimismo. Sim. Você pega a diferença de um país como o Brasil e seus profissionais, e eu não estou querendo maltratar o nosso país, mas nós precisamos rever o nosso vitimismo, aquilo que foi chamado há algum tempo atrás, desde a Copa de 50, quando o Brasil perdeu a Copa aqui, de complexo de vira-lata, que o brasileiro tem. E o complexo de vira-lata começa porque nós, brasileiros, talvez sejamos os únicos povos que atacam tão fortemente o próprio país. O próprio país é visto como uma coisa horrorosa pelo brasileiro. Faz piada e tal. Sim. Enfim, você não vê isso no norte-americano, você não vê isso no francês. E olha o resultado de cada nação. Então o vitimismo é uma situação que é cultural no Brasil. Aí você chega para o profissional brasileiro, pede alguma coisa para ele, ele fala, o quê? O quê? Vou fazer o possível. O possível é muito pouco. Pergunta para um profissional norte-americano. Eu vou dar o meu melhor para você. Dar o seu melhor é muito diferente de fazer o possível. Quem faz o possível está na média, é o medíocre. É esse o significado de mediocridade. Está na média. Eu sempre brinco, quem está na média, está na média. Sim. Agora, quem faz o seu melhor está na excelência. E quem faz o seu melhor quer expandir o seu melhor. Ele está com foco em melhoria, melhoria. Não foco no possível. Já é uma zona de conforto eu fazer o meu possível, vou fazer o que é possível.
Então esse ponto, mude os questionamentos. O vitimista pergunta, por que tudo dá errado na minha vida? Olha que pergunta. Ele só vai achar razões que o levem a acreditar que ele está todo errado na vida. O protagonista pergunta, o que eu tenho de melhor que eu possa aplicar para o meu desenvolvimento na minha vida? O vitimista, ele pensa, por que sou tão incapaz? Olha que pergunta horrorosa. Ele vai achar um monte de motivo para ele se sentir incapaz. O protagonista pergunta, quais são os pontos que eu posso melhorar em mim e onde buscar essa melhoria? E é nessa mudança, na elaboração das melhores questões, que você muda a chave, sai do vitimismo e vai para o protagonismo. Ou fazendo uma terapia, ou fazendo um treinamento, um curso como Power Evolução. O que a gente ouve bastante também, o vitimista, né? Pra mim nada dá certo. Para mim nada dá certo. Foco está onde? Problema. Quando ele pode mudar essa afirmação para uma pergunta. Quais são as condições que eu tenho para mudar a minha vida e fazer dar certo a partir de agora? E onde conseguir essas condições? Como melhorar? Por que dá errado? Troca esse porquê, coloca um como. Como fazer dar certo? É bem diferente. Sim. E aí, onde tiver teu foco, ali vai estar teu resultado. A chave para quebrar, então, o vitimismo é você aprender a elaborar as melhores perguntas que coloquem você no foco da possibilidade, da construção, da realização, ao invés do foco da impossibilidade e incapacidade. Ok? Ok. Então, tudo resolvido? Tudo. Então dá um tchauzinho pra turma. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.